Fala aí, galera. Hoje é dia da nossa aula 2, né? A nossa aula 1 tem algumas atividades que eu passei, mas a gente vai deixar para corrigir isso na nossa aula 3, que é a nossa próxima aula, para dar um tempinho para vocês fazerem. Mas a nossa aula 2, hoje a gente vai dar prosseguimento com a fisiologia. E como na aula 1 eu terminei minha aula 1 com a função do sistema digestório, na nossa aula 2 nós vamos dar continuidade ao sistema digestório. Vamos só relembrar, na aula 1 eu disse que a função do sistema digestório é quebrar os nutrientes maiores, que a gente chama de macronutrientes, em nutrientes menores, que são os micronutrientes. Essa é a função. A gente come aquilo que é grande, proteína, carboidrato, ácido nucleico, gordura, mas absorve o que é pequeno, que são aminoácidos, ácido graxo, glicerol, as ozes, né, os monômeros, as partezinhas do açúcar. Então, digerir é quebrar as moléculas grandes em pequenas para poder absorver massa. O próximo passo é a gente falar um pouquinho dos órgãos que estão no sistema digestório. E esses órgãos se dividem em dois grupos. Então, se liga nisso. Os órgãos do sistema digestório se dividem em dois grupos. Primeiro, órgãos anexos. Órgãos anexos. Os órgãos anexos são aqueles órgãos com os quais o alimento não tem contato direto. O alimento não passa em órgão anexo, mas o órgão anexo produz alguma substância que ajuda na digestão do alimento. Então presta bastante atenção. Esses órgãos anexos, tem 3 deles. 1. Glândulas parótidas, também chamadas antigamente de glândulas salivares. As glândulas parótidas ou salivares produzem a saliva, só que elas ficam embaixo da língua e embaixo da mandíbula. O alimento não vai ter um contato direto com elas, mas elas produzem a saliva, que é extremamente importante para o processo digestório. A saliva ajuda a misturar o alimento com uma enzima que começa a digestão do alimento. A saliva te ajuda a engolir, sem saliva não tem como engolir. Então ela é extremamente importante. Segundo órgão anexo é o pâncreas, que também está longe da rota do alimento, mas produz o suco pancreático, que tem várias enzimas digestórias que lá na frente, no intestino, vão ajudar a digerir a maior parte dos alimentos que você come. Então o pâncreas não está na rota do alimento, o bolo alimentar não passa pelo pâncreas, mas o pâncreas produz o suco pancreático e este suco pancreático ajuda demais na digestão, porque ele tem aproximadamente 7 enzimas importantíssimas para digerir tudo que você come. O terceiro órgão anexo é o fígado. O fígado, ele produz a bile, pelo amor de Deus, gente, não é a bilis, não é o bile, é a bile. Bile é uma substância produzida no fígado a partir dos sais biliares, que são resíduos, e essa bile, ela emulsifica gordura. O que a gente chama de emulsificar a gordura, né? O que a gente chama de fazer a gordura ficar emulsificada? O que a gente chama de emulsificar a gordura, na verdade, quer dizer o seguinte: tornar a gordura menos densa para facilitar a sua digestão, porque gordura é um negócio muito denso, muito difícil. E a bile, ela ajuda a emulsificar, ou seja, diminuir a densidade da gordura para que a gordura possa ser digerida, certo? Então, esses órgãos anexos são os órgãos com os quais o alimento não entra em contato, mas que ajudam na digestão. Glândulas parótidas, que a gente chamava de salivares, pâncreas e fígado. Bacana? Dá uma repassada nesses 3 órgãos aí, tá? Dá uma repassada nessa aula aí, porque na próxima aula a gente vai dar continuidade, vai corrigir a atividade da aula 1 e vamos aprofundar na matéria. Até lá, curtam as aulas de vocês, grande abraço, qualquer coisa, tô aí no grupo, tá? No grupo de WhatsApp, pode me chamar, pode perguntar que eu tô à disposição. Abraço, galera, até a próxima aula.